Eu tenho uma mensagem no coração que eu quero compartilhar com vocês. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo de número 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai e tornei conhecido a vocês. Ou melhor, tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém. Nós somos fruto de Cristo, porque Ele morreu por nós. É o que o texto do capítulo 15 de João, capítulo tão conhecido, mas pouco pregado e interpretado, quer dizer para a gente. Jesus deixa claro que ninguém tem maior amor do que esse, o de dar a vida pelos amigos. E o fato de Jesus morrer fez com que nós vivêssemos. Dizem que no tempo da Segunda Guerra Mundial, era muito comum as famílias que perdiam filhos na guerra, eles recebiam uma estrela de prêmio do exército americano e eles colocavam essa estrela dourada na porta de casa. E um pai estava passeando com o filho nas ruas de uma grande cidade aqui nos Estados Unidos, e o menino começou a ver o brilho daquelas estrelas em diversas portas, e ele começou a perguntar para o pai: pai, por que aquela casa tem uma estrela? Por que do outro lado da rua tem outra casa com uma estrela dourada? Por que diversas casas têm uma estrela dourada? E o pai explicou dizendo: filho, essa estrela é sinal de que um membro dessa casa foi a uma guerra para lutar por essa nação. Ele deu a vida dele
para que essa nação pudesse continuar de pé. E para que essa família dele também fosse poupada de uma invasão, de uma destruição. Logo depois que eles saíram daquela rua movimentada, eles chegaram no final da rua a um descampado, a um grande terreno. E quando eles levantaram os olhos, eles viram um céu cheio de estrelas. E o menino olhou e disse: pai, você está vendo aquela estrela brilhando de forma diferente? E o pai disse: estou vendo. Ele disse: não seria ela também a figura de Jesus, que entregou a vida dele por nós? E aí Deus pegou uma estrela e pôs no céu como um sinal de que o filho dele tinha dado a vida para salvar a humanidade. Eu não sei se essa história ela é real ou se é uma história, se é algo fictício, criado. Mas eu resolvi contar a vocês para que a gente tenha um pouco de ideia do que o capítulo 15, a morte de Jesus, promove em fazer de nós elementos que vão ser chamados de ramos de uma árvore para dar frutos. Jesus disse: eu sou a videira, meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Numa versão mais comum, ele disse: vocês são a vara. E aí Jesus vai desenvolvendo aqui alguns assuntos. E o primeiro assunto que Jesus desenvolve como um tema central desse texto aqui é acerca do fruto. A necessidade da gente entender que nós estamos em Jesus para um propósito. E o propósito é dar fruto. Olha a expectativa, olha a razão, olha a causa de Deus em ter nos salvado. Foi para nos fazer dar frutos. O verso 16, Jesus disse: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Eu nomeei vocês para que vocês deem fruto. E o vosso fruto permaneça. Todo um esforço de Deus foi não só para nos salvar. Não é um esforço que vai gerar sentimento de exclusivismo. O evangelho não é um esforço para gerar sentimento de exclusivismo. Ah, como eu sou bom, ó como eu sou um bom cristão. Ó como meu coração é bom, ó como eu faço bem para as pessoas. Ó como eu me desvio do mal. Lembra do mancebo de qualidade, do jovem de qualidade, que se encontrando com Jesus, Jesus falou para ele, quando ele tinha dúvida de que ele faria para entrar no reino, Jesus disse: guarda os mandamentos. Ele disse: isso eu já faço desde pequeno. Conheço todos os mandamentos, de trás para frente, de frente para trás. Sou bom nisso. E aí Jesus deu para ele, Jesus identificou um problema no coração daquele jovem. Ele não estava conseguindo ser frutífero no propósito que Deus tinha dado. Então é um problema. O evangelho pode se tornar um problema para a gente se a gente achar que o evangelho é um anseio de Deus apenas de nos salvar exclusivamente. E agora eu estou salvo, sou o queridinho de Deus. A gente tem que entender o evangelho como uma ação de Deus de amor para salvar todos os pecadores. Até aqueles que cometem crimes e injustiças que você mais odeia, mais critica, mais detesta. Também foi para salvar estes. Também foi para redimir a estes. E o evangelho, ele vai ser traduzido nisso, no propósito da gente produzir alguma coisa, da gente produzir frutos. E Jesus disse: a maneira de você produzir frutos é você entender que a gente produz não estando alheio a Jesus. Não basta conhecer a palavra e dizer assim: eu vou produzir o meu fruto como? Da minha forma, do meu jeito. Porque eu conheço a palavra, eu conheço a lei, então eu vou fazer na minha visão. Não serve.
O evangelho só pode ser produzido, a gente só pode ser frutífero se nós estivermos ligados à videira. É ligados à videira e você diz assim, como é que eu me ligo a essa videira? A gente está ligado à videira a partir da entrega que a gente fez, da comunhão que a gente mantém. E o que a gente faz para manter essa comunhão, como oração, como leitura da Bíblia, como a gente buscar, deixar o Espírito Santo moldar a gente, transformar a nossa vida, transformar o nosso caráter. A gente entender, por exemplo, o que está escrito em Isaías 43, que a gente usa tanto, como uma palavra para afagar o nosso ego, né? Uma palavra de bênção, porque Isaías 43 diz assim, assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, quando passares pelas águas estarei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aí a gente fica todo feliz, agarrado nessa promessa, dizendo garantia, garantia de presença, garantia de cuidado, garantia de proteção, garantia de que a gente não vai sofrer os efeitos da chama, do fogo, dos rios, das águas. A gente não vai sofrer, porque Jesus não garantiu também que a gente não vai passar, mas Ele garantiu que a gente não vai sofrer os efeitos. Agora o primeiro verso tem um segredo enorme, que a gente não se atém a ele. E o segredo é Jesus dizer, assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel. Que diferença está nessa palavra? Israel e Jacó são a mesma pessoa. Não são dois seres distintos, e também não estava se referindo a uma pessoa e à nação de Israel, não, estava se referindo a nós, como pessoas que somos. E quem é Jacó? Jacó é o velho eu. Jacó é o velho você que quer fazer as coisas do seu jeito, que quer andar como você deseja. É o velho eu que quero me mover como eu acho que devo me mover. Que fui criado por Deus, oh, glória a Deus, eu sou uma criatura de Deus. E aí talvez, se a gente se baseia só nisso, é como se Deus olhasse para a gente e dissesse, grandes coisas. Você é uma criatura, tem 7 bilhões que também foram criatura, que eu criei. E que estão vivos nesse momento. E ao longo da história existem milhares de milhares que foram criados por mim. Qual que é a diferença? A diferença é o quanto nós estamos sendo formados. Porque Deus diz assim, eu criei Jacó, mas Israel eu formei. Como é que Deus formou Israel? Era a mesma pessoa, era o Jacó que um dia teve um nome transformado por Deus em Israel. Deus disse para ele, você não vai se chamar mais Jacó, mas você vai se chamar Israel. Jacó significava usurpador, Israel significa Deus prevalece. Deus estava dizendo ali, a minha formação, a minha transformação é você entender que não é nos seus moldes, não é no seu jeito, é quando eu coloco as minhas mãos e começo a agir da minha forma, e aí é que fica bom. Pergunta que a gente tem que fazer é, o quanto eu sou já formado, enquanto eu estou sendo formado por Jesus. Deus não quer saber se eu sou criado por Ele, Deus quer saber se eu estou sendo formado. Se você está sendo formado, você já deve ter passado pelo val de Jaboque, sendo conflitado, ainda que tentando lutar pela bênção. Deus já deve ter feito toques na sua vida, dos quais Ele fez em Jacó. A Bíblia diz que Jacó saiu mancando, nunca mais foi o mesmo. Ali havia uma marca de Deus nele. E as marcas de Deus, elas são boas. Jacó mancava, mas era uma manquejada ou um manquejar bom. Porque tinha sido a junta da coxa. E talvez mostrasse todo a virilidade do Jacó, que quer ser o cara, que quer ser o bom, o conquistador. E aí Deus diz assim, eu vou fazer todas as vezes que você firmar a perna, você se lembrar que na minha presença, você não é tão bom assim, Jacó. E que eu estou trabalhando numa formação de caráter sua, numa formação da tua vida. Sabe o que aconteceu? Quando Jacó saiu daquele encontro com Deus, ele pegou a sua família,
se encontrou com seu irmão. Depois de se encontrar com o irmão, a Bíblia diz que ele levou eles, e eles tinham vindo de Ur dos Caldeus, de onde tinha saído o pai de Abraão e Abraão. E Ur dos Caldeus era uma terra politeísta, cheia de Deus. E com certeza a família de Jacó, a família que ele estabeleceu lá, adotou aqueles costumes, aqueles hábitos. Por que com certeza? Porque Jacó pega a família e diz assim: eu quero que vocês peguem todos os brincos, todas as correntes que vocês têm, mulheres, tudo, e nós vamos queimar tudo isso, nós vamos destruir tudo isso. E aí saiu, inclusive, aí um problema da religiosidade. Algumas pessoas acharam que o problema estava no brinco, porque Jacó destruiu os brincos, os pendentes das mulheres, os colares. Aí algumas pessoas demonizaram a figura do colar e do brinco, achando é um problema do colar e do brinco. Não era o problema do colar e do brinco, o problema é que aquilo haviam pactos com deuses da terra de Ur dos Caldeus. E é por isso que eles precisavam ser quebrados, que Jacó estava dizendo: nós temos uma aliança com Deus, o Deus vivo, o Deus que me levou a Ur dos Caldeus, me fez promessas, disse que me guardaria, que me abençoaria, e me trouxe de volta, abençoado e guardado. E me fez ser aceito pelo meu irmão ainda. É só a esse Deus que nós vamos servir, é só a Ele que nós vamos adorar. E por isso que Jacó fez aquilo. Mas ele só teve capacidade de fazer aquilo quando ele passa pelo Val de Jaboque e começa a ser moldado e transformado por Deus. Você está sendo moldado por Deus, transformado por Deus, criado por Deus, mas também formado por Ele. Só é possível a gente produzir frutos se a gente estiver em Jesus. Se a gente tiver vivido e vivendo a morte da minha vontade, do meu ego, dos meus interesses. O cristianismo não é tanto a nosso respeito, mas a respeito de Cristo em nós. Seu chamado e seu ministério devem estar sempre na sombra de Jesus Cristo. A tua vida tem que estar sempre à sombra de Jesus Cristo. A causa tem que ser sempre Jesus. O único fruto que vai durar a vida eterna é o fruto que cresce na cruz. Única coisa que dura. Jesus tinha dito isso. Não ajuntem tesouros na terra, porque os tesouros da terra são corroídos, mas ajuntem tesouros nos céus. Os dos céus ninguém pode tocar, ninguém pode roubar, ninguém pode destruir. E a gente precisa perceber que o propósito do Evangelho é isso. O propósito do Evangelho é: por que você precisa dar fruto? Porque quando você dá fruto, acontece o que está escrito em João capítulo 12, versículo 23 e 24. Jesus disse: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão do trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Jesus está mostrando que ser frutífero implica em nós morrermos para nós mesmos, morrermos para a nossa vontade, morrermos para os nossos ideais, só para os nossos sonhos, só para os nossos planos de conquista, mas começarmos a viver por um propósito maior. E você está envolvido? Você está comprometido com o reino? Se cansa? Você diz: eu já estou vivendo isso, eu já estou na videira. Então entenda que a melhor coisa é estar sendo ligado à videira, ligado a Jesus. Por quê? Porque Jesus disse que essa escolha não partiu da gente, partiu dele. Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Sabe qual que é a bênção da gente servir Jesus? Sabe qual que é a bênção de você estar abrindo mão de sonhos, abrindo mão de caprichos, abrindo mão do seu egoísmo, abrindo mão da sua própria vontade, dos seus próprios interesses? É de que você está cumprindo um propósito e um chamado maior, que é o chamado de Jesus. Não é o Salmão que te chamou, não é homem algum, foi o próprio Jesus que nos chamou. Será que dá para você se alegrar com isso? Será que dá para a gente se alegrar com isso? E será que dá para a gente entender o porquê que a gente precisa viver isso? Porque esse chamado não é uma prerrogativa humana, é uma prerrogativa divina. Qualquer pessoa que faz qualquer coisa para Deus pode ser até solicitado por homens
mas nunca terá sido chamado por homens. Você pode ser solicitado por um homem que está sendo movido por um Deus que te chamou para fazer algo para Ele. Então não confunda quem te solicitou com quem te chamou. Porque quem te solicitou só está cumprindo uma missão que Deus estabeleceu no céu. O fato de você estar na videira e o fato de quem está na videira necessitar produzir fruto. Quem está na videira não tem escolha. Precisa frutificar. Jesus não nos obrigou a andar com Ele. Porque Ele nos escolheu, Ele nos chamou. Mas a resposta do sim a esse chamado é uma prerrogativa nossa. A gente pode sim negar, dizer, não vou cumprir o chamado, não vou fazer a tua vontade. Agora, uma coisa que precisa ficar bem claro é que não dá para não cumprir o chamado e continuar ligado na videira. Não dá. Porque Ele disse, aquele que não dá fruto, Ele arranca. Aquele que não produz fruto. Então Jesus não obriga a andar. Jesus não obriga a cumprir o chamado. Mas Jesus deixa uma cláusula aqui imposta de que o que vai fazer com que a gente se mantenha frutífero ou se mantenha na presença dele é que a gente dê fruto. Verso 2. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele corta. E todo o que dá fruto, Ele poda. A poda é diferente do corte. A poda é uma técnica precisa de quem entende de botânica, que vai fazer com que aquele ramo que está sendo tocado cresça mais, produza mais, se torne mais forte. É ou não é, Marcos? Se torne mais forte, se torne mais poderoso. O corte, não. O que entende de botânica, um agricultor, um lavrador sabe cortar uma árvore de forma que não produza mais ali um galho e um ramo. Ele sabe exatamente como fazer. Então não nos enganemos, porque a gente não vai ser obrigado, mas na medida também que a gente não vai dizer sim a um projeto de sermos frutíferos, não tem mais o porquê a gente continuar ligado a uma videira que está liberando seiva para a gente produzir, para a gente crescer, para a gente viver uma vida cheia de brilho, de propósito, cheia de fruto, cheia de resultados. A razão é essa. Ele nos escolheu e a gente pode ficar tranquilo que a honra da escolha está ligada a Ele. Porque tem muita gente que diz assim, eu não sei se eu vou ser frutífero ou não, eu não sei se eu faço o que Jesus quer que eu faça ou não, porque eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de decepcionar Deus, decepcionar o reino, decepcionar pessoas. Fique tranquilo, Deus não deixa. Ele se encarrega, sabe por quê? Porque a honra e a glória de quem está frutificando é dele. Se ele tem a glória e se ele tem a honra, ele vai zelar pela glória e pela honra dele. Ou seja, ele vai capacitar você que foi chamado, você que foi escolhido para fazer, ele vai te capacitar. Interessante aqui que no capítulo 15, Jesus responde, existem 3 perguntas respondidas aqui a respeito da missão do frutificar. A primeira é o que significa dar fruto. A segunda é como podemos dar fruto. E a terceira é qual o objetivo de dar fruto. Dar fruto significa
que assim como Jesus sendo a videira, e nós os ramos, e Ele produziu obras que pudessem alcançar-nos, a gente também vai produzir. A gente também vai, como videira, alcançar outras pessoas que sejam abençoados pela nossa vida, que sejam abençoados pela nossa forma de viver. O que é que a gente recebeu da videira? Qual é a seiva que você recebe da videira como ramo? Sabe qual é a resposta? A seiva é o amor. A seiva que a gente recebe da videira é o amor. Permanecer em Jesus significa permanecer no amor dele. Versículo 7, quando ele fala permaneçam em mim, pode ser muito bem representado por aquilo que está escrito no versículo 9, permaneçam no meu amor. Isso mostra especificamente que a gente recebe quando a gente está unido a Jesus, a gente recebe o amor dele, o amor para viver, o amor para lidar com as pessoas, o amor para lidar com os demais, o amor para lidar até mesmo com as frustrações, com a dificuldade. A gente está movido por um só propósito, e o propósito é o do amor. Eu estou ligado, eu fui chamado, mas o que move a célula motriz do meu chamado é o amor. Célula motriz do chamado do cristão é o amor, é o que nos move, é o amor de Deus, é o amor de Jesus. É isso que nos move. E se a gente não percebe esse detalhe, a gente abandona, e a gente não se lembra do que é que significa dar fruto. Como a gente pode dar fruto? Se o fruto é o amor, como eu posso dar fruto? Amando. Como eu posso gerar frutos? Vivendo em amor, andando em amor, me comportando em amor, agindo com os demais em amor. Qual o objetivo de dar fruto? É que a gente permaneça nele. É que o propósito seja cumprido e a gente seja identificado como aquelas estrelas nas portas, estrelas douradas nas portas da Segunda Guerra Mundial. De que o brilho alcance pessoas, chegue a pessoas e elas chegam, de alguma forma elas sejam poupadas e salvas. Verso 12, Jesus disse: o meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Por que Jesus repete a palavra, o meu mandamento? Porque havia o decálogo. O decálogo era os 10 mandamentos, o mandamento de Moisés. E no mandamento de Moisés disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse, mas eu tenho um mandamento. E o mandamento é, ame o teu próximo como eu amei. Porque no decálogo poderia haver uma imperfeição do amor. Porque tem gente que se ama pouco. Tem gente que se ama pouco. Tem gente que não se valoriza. Tem gente que não se cuida. Tem gente que não tem concepção, ideia real de valor que tem. Então essa pessoa se ama pouco. Se ela se ama pouco, ela vai amar pouco os outros. Se ela se valoriza pouco, o valor que ela vai dar para as pessoas também é pequeno. Aí Jesus disse, mas se vocês amarem como eu amei, o amor de vocês vai ser grande. O amor de vocês vai ser perfeito. O amor de vocês vai ser, perdoa! Porque não sabem o que fazem em relação àqueles que estão tentando, inclusive, te prejudicar. Será que a gente tem condições de se mover assim? Em dizer para o pai, pai, perdoa aquele que não sabendo interpretar o que está fazendo, o que está vivendo, está trazendo prejuízos a mim. Foi o que Jesus fez na cruz. Olha, ele está tão tomado de amor, ele está olhando para os seus algozes, ele está olhando para as pessoas que estão querendo destruí-lo e está dizendo, perdão. A palavra é perdão. Em nome do que, Jesus? Em nome do amor. Em nome do amor. E aí a gente tem que tomar cuidado. Porque esse amor, se a gente não entende que a gente precisa viver baseado nele, a gente pode seguir, servir, ser frutífero e em algum momento perder o foco. Existe pelo menos 3 formas aqui da gente ver, ou 4 formas da gente ver pessoas que servem
como sendo frutíferos no reino. Existe aquele que dá pouco, recebe pouco. Eu dou pouco, eu recebo pouco. Esse é o quê? É o acomodado. Ele fala, não, tá bom, eu dou pouco, eu recebo pouco. Eu estou confortável com isso. Mas você não quer ser uma videira, ou você não quer ser um ramo da videira, que produz muito. Não, não. O pouco que Deus me deu, o pouco que eu dou, está equivalente, eu tô acomodado. O segundo tipo de pessoa é o injustiçado. É o que dá muito e recebe pouco. E aí acontece um sentimento de injustiça. Oh, meu Deus, olha que injustiça. E é por isso que a gente precisa equilibrar isso, que o chamado de Deus para a gente ser frutífero é que a gente está sendo frutífero para a glória dEle. Porque se você deu muito e recebeu pouco, você pode estar recebendo nessa vida das pessoas, mas nunca de um Deus que galardoa na medida de proporções astronômicas. Não é assim que Jesus disse? Dai e ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. É assim que é a medida de Deus. A medida de Deus é quando eu entendo que eu estou me doando a uma causa do reino do Evangelho. Os resultados vão ser grandes, astronômicos. Mas eu não estou vendo, pastor, porque você está vivendo a tua vida de frutificação baseado nas pessoas, e as pessoas nunca vão conseguir te dar aquilo que Deus é responsável por te dar. As pessoas nunca vão conseguir fazer o que Deus é responsável por fazer. Então a gente espera do lugar errado, a gente coloca a nossa expectativa no lugar errado, a gente coloca nas pessoas, e não pode ser pessoa. O chamado é de Deus para a glória de Deus. Então, tenha a sua expectativa apenas em Deus, porque a sua expectativa em Deus será cumprida. Mas tem o aproveitador também, é o que dá pouco e recebe muito. Existe essa característica de pessoas que vivem isso. E por último, tem o motivado. Dou muito e recebo muito. Então ele está motivado. Agora, até mesmo o motivado que está dando muito porque está recebendo muito, será que deve ser essa a motivação? Não. A motivação tem que ser, nós somos ramos de uma videira que nos chamou e que nos fez dele. O termo fruto no Evangelho é amplo. O termo fruto no Evangelho representa muito mais do que coisas que a gente pode apenas receber nessa vida. O termo fruto do Evangelho são coisas que a gente vai receber nessa e na vindoura. São coisas que a gente está produzindo em pessoas aqui, em que a gente vai ver lá no céu. É muito além do que a gente está conseguindo entender aqui, é muito além do que você está achando que pode acontecer aqui. Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês, eu os nomeei para que vocês vão, deem fruto e o vosso fruto permaneça. Como é que está a nossa identidade com isso? Escolha, nomeação. Sabe essa nomeação, quando as pessoas olham para você e dizem assim, aquela pessoa parece cristã. Isso aí fala da nomeação que a gente recebeu. Agora, o nosso fruto está consoante à nomeação que a gente tem. E eu nomeei para que vocês vão e para que vocês deem fruto. Só tem uma perspectiva de Deus. É que todo esse projeto de chamar, de nomear, é que a gente cumpra a missão. E que a gente vá. Como é que eu vou, pastor? Como é que eu fluo? Como é que eu aumento no meu propósito? Ou no propósito de Deus na minha vida? Eu te digo, você permanecendo nele. Porque Jesus disse, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. A única maneira da gente frutificar, a única maneira de você conseguir ir além, é você também produzir
a capacidade, a virtude de estar em Jesus, de estar só em Jesus, estar ligado nele. A capacidade de você estar tão ligado nele. E como é que eu sei que eu estou ligado nele? Quando você está ligado nas coisas dele, na palavra dele, na direção dele, no propósito dele. É isso que faz com que a gente saiba, é a intimidade que a gente tem com ele. É o desejo da gente estar na presença dele, na casa dele, num tempo com ele, em casa, de madrugada, num jejum, num propósito. É isso que significa estar em Jesus. Isso que significa a gente estar sendo movido inteiramente por ele. E é por isso que na terça-feira aqui eu falei sobre essa necessidade da gente mudar um pouco esse nosso conceito da gana apenas, do vencer, do ganhar, do crescer, e parar para entender e lembrar que existe coisa mais valiosa do que coisa mais valiosa que existe na vida é a gente saber que o Evangelho de Jesus está promovendo na nossa vida homens e mulheres que vão seguir os passos dele, que vão fazer aquilo que ele quer que seja feito. Eu ouvi um pastor há um tempo atrás, e já contei uma vez isso aqui, falando sobre a experiência de um casal missionário que foi fazer um trabalho missionário num país muito distante e de muita dificuldade, muito sofrimento. Esse casal, alguns anos ficou nesse país sem poder retornar. Um dia eles retornaram e vieram de navio. E quando o navio estava atracando no porto, eles ouviram um barulho de uma banda tocando. Só que eles estavam na terceira classe do navio, não tinha vista para o lado de fora. Mas o som encheu o navio e eles pensaram. O marido falou para a mulher: olha bem, deve ser a igreja que se reuniu e veio no porto nos receber com a banda e fazer festa pelos anos que a gente serviu a Deus e a igreja na missão, nesse lugar estranho, nesse lugar difícil. Deve ser. E aí eles ficaram todos empolgados. Mas aí o som foi diminuindo, e no navio as primeiras classes descem primeiro. Então desceu a primeira, desceu a segunda. Quando eles foram descer, já não tinha mais banda, já não tinha mais ninguém, um monte de papel picado. E aí eles perguntaram para alguém: o que estava acontecendo aqui? Eles disseram: não, é que tinha uma pessoa famosa no navio, e era um grande astro, e as pessoas da sociedade vieram receber o astro. E o cara ficou tremendamente angustiado, decepcionado, triste, revoltado. Foram para a casa que a igreja tinha preparado para eles viverem o resto da vida deles naquele país. E no dia seguinte a esposa estava preparando a comida na cozinha, e ele passou, e a esposa percebeu que ele estava um pouco incomodado. Ela disse: onde você vai? A gente precisa se preparar para ir na igreja, para ir no culto, a gente precisa falar com Deus. Ele disse: eu vou sair, vou dar uma volta. Inclusive, aproveita que você vai falar com Deus e pergunta para Ele se é isso que Ele dá em troca para as pessoas que deixam tudo e vão fazer aquilo que Ele quer que seja feito. Saiu bravo, batendo o pé, chutando pedra. Voltou algumas horas depois, viu a mulher em casa, olhou para ela e disse: e aí? Perguntou para Deus se é isso que Ele dá? Desprezo? Aí disse: perguntei. Ah, você perguntou? E o que Ele falou? Aí ela disse: Ele me disse que a gente ainda não chegou em casa. A nossa maior recompensa por estar ligado a essa videira vai ser no dia em que a gente estiver diante de Deus, no tribunal de Cristo, e Jesus dizer: existe prêmio por tua perseverança, por teu investimento em pessoas, por teu amor, por tua dedicação, por tudo que você resistiu, por tudo que você viveu, por tudo que você representou no reino. Eu vou te dar um prêmio. A Bíblia fala em coroa. Se não for coroa,
Se for um abraço de Jesus, já basta. Se for um abraço do Pai eterno, que vai dizer: filho, você foi fiel no pouco, com as suas poucas forças, você foi fiel, você é digno por aquilo que você fez. Já pensou? Um abraço para mim, gente, já está bom. Até porque a gente não vai ter esse sentimento de ostentação. Então, para mim, coroa, tanto faz. Agora, só de você receber um abraço, Deus dizendo assim, ou Jesus dizendo assim: você fez exatamente o que eu esperava que você tivesse feito. Ah, como foi bom você ter interpretado a minha palavra. Como foi bom você ter vivido os meus planos e não os teus. Ah, valeu a pena você fazer o que você fez. É só isso que eu espero, gente. Eu não estou ligado à coroa. Eu não estou pensando em quanta pedrinha vai ter meu galardão. Eu não quero saber disso. Eu vou viver no céu. O céu não vai ter esse negócio de ostentação, de maior, de menor, não vai ter. Mas eu acredito muito que o galardão é um abraço de Jesus. Em dizer: você valeu, você fez valer a vida, a morte que eu morri na cruz por você. Você fez valer. Ó, você está de parabéns. Você abraçou a minha causa, você abraçou o meu evangelho, você abraçou a minha direção, a minha vontade. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Quero orar com vocês. Uma oração específica. Quero que você tenha a oportunidade de fazer aí com Jesus uma reavaliação da tua vida. Se você está mesmo nesse processo, sabe? Se você se sente mesmo estando ligado a essa videira e conduzindo e conseguindo manter esse propósito do servir, do ser um ramo que está dando fruto, que está sendo podado. Eu quero que você tenha essa oportunidade diante de Deus agora, porque se você tiver, eu creio que vão haver podas de Deus hoje sobre a nossa vida para a gente crescer mais. Se você não tiver, eu creio que há a possibilidade de Deus dizer assim: não, eu vou te reconduzir, filho. Eu vou te reconduzir, vou te dar oportunidades novas de você crescer e ser muito abençoado nos propósitos que eu tenho. Vamos fazer essa oração. Que eu creio que Deus nos dá essa condição hoje. Jesus nos permitiu vir aqui hoje e nos enviou essa mensagem para que a gente tenha assim essa oportunidade de viver isso. Então peça para Jesus agora, faça você a sua oração. Diga: Jesus, me ajude a cumprir o meu propósito nessa terra. Me ajude a andar em amor, me ajude a permanecer em Ti, me ajude a produzir frutos. Vai pedindo isso para Jesus. Vai pedindo junto comigo: Jesus, me ajuda. Ajuda-nos a produzir frutos constantemente.
Ajuda-nos a estar ligados em Ti, Jesus. Ajude-nos aqui, essa ligação não seja só nominal, mas que ela seja muito mais de propósitos, porque não é possível estar ligado apenas nominalmente. Senhor, se nós não estivermos produzindo os frutos do Teu amor, não existe nominalidade que possa ter efeitos. Senhor, mas se nós estivermos sim vivendo os frutos deste amor, eu sei, Senhor, que vidas vão ser abençoadas, que pessoas vão ser ganhas para o Teu reino, que a nossa vida, Senhor, vai receber esse sentido maior e mais elevado, Deus. Portanto, Deus faz isso, trabalha no nosso ser, no nosso interior. Senhor, trabalha no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos isso. E em nome de Jesus eu já te agradeço, meu Deus, pela tua bênção. Amém. Amém.